From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez nesta programação do Lendo, Meditando e Orando, programação que vai ao ar de segunda a sexta às 8 horas da manhã. Você pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de anotações, porque seremos ricamente abençoados através da mensagem do profeta de Deus para esta era, William Myron Branham, que traz a Bíblia revelada para nós de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos meditando em Romanos capítulo 4, na nossa última programação meditamos dos versos 9 ao verso 10 e hoje vamos continuar a partir do verso 11 e 12 que diz assim: E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado, e isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Nós vemos então aqui no verso 11 do capítulo 4 que Abraão recebeu um sinal. Olha só, um sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Ele recebeu esse selo. Primeiro ele creu, depois ele recebeu este selo. Falou, você recebeu, você creu em mim, Abraão, então agora você vai receber um selo. E este selo vai ser circuncidado, é cortar a pele do prepúcio. Não só você, mas todos aqueles que creem, que vierem da sua linhagem natural, eles também serão circuncidados. Mas não que eles seriam sendo circuncidados para ser justificados, mas porque eles creram. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos. Veja que o verso 11 deixa isso tão claro. Eu amo a palavra de Deus. Como a palavra de Deus é clara. Se você realmente ler a palavra de Deus com o seu coração aberto, Deus fala com você. Abra o seu coração nesta hora, deixa Deus falar dentro da sua alma e te ajudar naquilo que você precisa, naquilo que você necessita nesta hora. Então Abraão, ele é o pai de todos os que creem, mesmo que eles não foram circuncidados. Isso era um choque para eles naquele tempo. Foi um choque, porque a circuncisão não é de todo relevante como eles falavam. Embora a justificação não seja, melhor dizendo, a circuncisão não seja a base da justificação, ela é um sinal. É isso que eu quero que você entenda nesta programação. Nós vamos ficar bem neste ponto aqui, do verso 11 e verso 12, nem vamos avançar, porque isso é um ponto muito importante. Você tem que entender que lá, Paulo estava falando para eles que primeiro eles tinham que crer, depois que eles recebiam a palavra revelada de Deus, então eles eram circuncidados, como um selo, como um sinal. Se eu visse um judeu que era circuncidado, eu sabia que ele cria em Deus. Eu sabia que ele que ele cria nas escrituras, na palavra de Deus. Ele não podia ser circuncidado, ser um hipócrita, ser um falso, isso era tudo o contrário. Mas o selo vinha justamente porque ele creu. Então a circuncisão não era apenas um sinal para identificar o povo de Deus, mas ele era um selo que autenticava como povo justificado. Este povo foi chamado por Deus.
Quando um judeu falava que ele era circuncidado, era isso que ele estava dizendo: eu fui justificado, eu fui tornado justo, todos os meus pecados foram perdoados, eu recebi esse selo, eu sou o original. Vocês sabiam? Tem algumas marcas de alguns produtos que elas carimbam lá, original, colocam um selo de original, elas passam por uma auditoria, passa ali por um processo, e se tudo tiver certinho depois daquela auditoria, daquele processo, eles recebem ali um selo, uma autenticação. Então, quando uma pessoa na época de Paulo era circuncidada, era nesse sentido, não era o contrário, mas era porque ele tinha sido autenticado por Deus. Um símbolo, ele aponta para a existência da coisa simbolizada. O símbolo, ele autentica, ele confirma, ele garante a genuinidade daquilo que é selado. O selo envolve mais que o símbolo. O selo adiciona que aquilo é autêntico, a autenticidade da coisa. Olha como isso é grande. É muito grande. Agora, quando eles exigiam que a pessoa tinha que ser circuncidada para ser salva, então eles confundiam o sinal com a realidade. Eles colocavam o símbolo maior do que o simbolizado. A circuncisão é um sinal, é um selo da justificação, mas não é a justificação. Primeiro você é justificado, depois eles eram circuncidados. Esta é a ordem que Paulo está nos dizendo. Da mesma forma, o arco-íris não salva a humanidade de um dilúvio, mas significa e sela a promessa de Deus que jamais afogará novamente a raça humana num dilúvio. Nós não podemos confundir o símbolo com aquilo com a pessoa. O símbolo é importante, mas não pode ter o seu valor maior. Tem seu valor como símbolo, mas não como substituto da coisa simbolizada. Irmãos, isso é tão grande, e a palavra de Deus, ela é tão simples, tão gostosa, que enche os nossos corações. Então você agora entendeu, né? Agora desceu forte no seu coração, você está sabendo agora que é apenas um símbolo. A circuncisão era um símbolo da fé. E ali eles tinham invertido, eles fizeram uma inversão. Eles estavam falando que primeiro eles precisavam ser circuncidados para que depois começasse o processo de justificação. E com isso eles tornaram a palavra de Deus uma confusão. Quem consegue seguir toda a lei? E fazem a mesma coisa hoje. Hoje eles invertem a palavra de Deus e traz confusão. Mas Deus tem os seus profetas, como ele tinha com Paulo, ele tem hoje uma mensagem que tira da confusão, que esclarece, que deixa as coisas simples, para que não possamos ser confundidos. É a palavra de Deus. Sim. E o irmão Branham, profeta de Deus para esta era, na mensagem Redenção pelo Poder, ele nos ensina o seguinte: e a circuncisão hoje, o que é a circuncisão hoje? Porque está bem estudar as cartas de Paulo, está bem estudar o livro de Êxodo que nós estudamos todinho, todos os capítulos, isso é maravilhoso, e você lê na Bíblia, vê as palavras-chave, vê o significado das palavras, vê lá o contexto histórico, isso está maravilhoso, isso é uma bênção, aprendemos demais com isso, mas só isso não resolve, irmão, só isso sem os olhos da águia, da revelação, não produz nada, produz só mente intelectual, produz só cristãos intelectuais, sábios, entendidos, mas que não traz a verdadeira revelação da palavra. O que é a circuncisão hoje? Não adianta nós ficarmos aqui só pisando em cima do que nós lemos aqui, mas o que significa para hoje a circuncisão? Hoje é o batismo do Espírito Santo. Todos, disse Estevão, todos vocês incircuncisos de coração e de ouvido, porque sempre resistem ao Espírito Santo? Como seus pais fizeram, vocês também fazem. O Espírito Santo circuncidado no coração.
tirando as coisas do mundo. Ó, irmãos, é isso. A circuncisão hoje é no coração. Sim, e também na mensagem Deus aperfeiçoando sua igreja, o profeta faz um quadro muito bom. Preste bastante atenção neste quadro que o profeta ele nos mostra, ainda falando sobre o selo da circuncisão, que hoje é no coração do eleito. Um bom irmão batista disse outro dia, ele disse: pregador, o que mais pode um homem fazer se não crer? Eu disse: recebeu você o Espírito Santo desde que você creu? Você me ensinou que eu recebo o Espírito Santo quando eu creio. Mas Paulo disse aos batistas lá atrás: recebestes vós o Espírito Santo desde que creste? Ele disse: o que mais pode o homem fazer a não ser crer? Ele disse: irmão Brana, o que aconteceu de errado com você? Ele estava questionando o irmão Brana, né? O que aconteceu de errado com você? O que aconteceu aí? Aonde você se perdeu, irmão Brana? Eu disse: eu mantenho os meus olhos abertos. Ó, irmãos, Deus quer que você mantenha os seus olhos abertos hoje, no tempo presente. Ele disse: bem, eu quero lhe perguntar uma coisa. Disse: Deus creu, ou melhor, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Usando o mesmo argumento, Deus creu em Deus e foi imputado como justiça. Então não precisa de mais nada, basta crer. Se você crer, tá tudo certo. Não precisa se preocupar com nada, não precisa se preocupar com santidade, não precisa se preocupar com batismo do Espírito Santo, nada, basta crer e seguir adiante, seguir cantando, seguir servindo a Deus, basta crer. O irmão Brana disse para ele, eu disse, isto é correto, disse, o que Abraão fez? Eu disse, creu, mas Deus lhe deu um selo da circuncisão, como uma confirmação de que ele havia recebido sua fé. Sim, a circuncisão é um selo, ele recebeu este selo, então primeiro ele creu, depois Deus o selou. A Bíblia diz que hoje somos selados no reino de Deus através do Espírito Santo. E se você diz que você creu e Deus não lhe deu o Espírito Santo, ele não confirmou ainda que ele recebeu a sua fé. Amém? Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados até o dia da vossa redenção. Então, se você não recebeu o Espírito Santo desde que creu, irmão, Deus ainda não reconheceu a sua fé. É isso mesmo. Para que Deus possa reconhecer a sua fé hoje, meu irmão, minha irmã, você tem que não apenas crer e viver qualquer tipo de vida, mas Deus tem que te selar como Espírito Santo. E quando Deus dá o Espírito Santo a um homem e uma mulher, ele traz uma transformação. O Espírito Santo em você quer agradar a Deus. O Espírito Santo em você vai conduzir os seus olhos para a coisa certa, vai conduzir os seus lábios para as coisas certas, vai levar os seus pensamentos para o céu, para as coisas do alto. Não é apenas crer e viver qualquer tipo de vida. Jesus é bom, ter um conhecimento intelectual de Jesus, que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus é maravilhoso, e seguir algum tipo de ritual de igreja. Isso não adianta de nada. Deus chama hoje para uma circuncisão no coração. Lembra que a circuncisão era tirar o excedente. Deus quer tirar todo o excedente do teu coração. Abra o teu coração para Deus, deixa Ele fazer esta circuncisão, tirar todo o excedente, tirar todo o mal e te mostrar a palavra de Deus revelada para o tempo presente. Porque o Senhor é a força da nossa vida, o Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.